Uma boa noite a todos. Como é de nosso costume, toda segunda-feira nós temos a palestra do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, da Casa do Caminho de Londrina. E hoje nós teremos a Romilda Cordioli, que vai fazer a palestra para nós com o tema Gratidão à Dor. E antes de lermos o texto do Evangelho, do capítulo 6, a Thaís vai abrir a nossa reunião cantando a capela, né? Não, não, ela vai cantar sem violão, só então, ela cantar. A capela. Uhum. Capela. Pode. Mas com a palavra, então Thaís. eu vou convidar todo mundo para cantar aquela música que o senhor sempre falava que é o mantra, né, doutor Júpiter? Quanto à Isso. luz. Então, mas ok. eu vou pedir para cantarem comigo, né? Tá bom. Então, vamos mentalizando Jesus A Kátia que tem a voz boa. para nós cantarmos a Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos lisos. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Beleza, hein? Obrigada. Realmente, para mim, para muita gente, é um mantra, né? Então, com esta prece maravilhosamente cantada pela Thaís, uma trabalhadora da Casa do Caminho, e eu lembro muito bem quando ela abrilhantava as nossas reuniões com a sua voz. Obrigada, doutor. Dando continuidade, nós vamos ler, a pedido da Romilda, outro mantra para a humanidade, se é que podemos dizer assim, está lá e a profundidade do texto, que é do capítulo 6, item 6, Espírito da Verdade, Paris, 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores vão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo
Os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de verdade. Nesta página belíssima, nós damos continuidade à nossa reunião e passamos a palavra a Romilda, que vai abordar o tema gratidão à dor. Está com a palavra, Romilda. Muito obrigada, doutor Júpiter, Tânia. Muito obrigada à Casa do Caminho. Ela foi a minha casa máter, ela é e continuará sendo a minha casa-mãe. Ali eu vivi momentos sublimes, assim, e ali eu pude conhecer a profundidade dos esclarecimentos da doutrina espírita, pela graça do professor Eurípides Barçanufo. Então, eu também, hoje, gostaria de agradecer profundamente a existência do professor Eurípides Barçanufo na minha vida. Agradecer a Deus e agradecer a todos que estão hoje, aqui na nossa conversa. Eu vou falar uma coisa que me chamou muita atenção na fala do Paulo, que veio se repetindo, que foi uma coisa recorrente ao longo das últimas 4 semanas, que foi encontrar um lenitivo à dor, quando a Nilva começou a falar da questão da morte, como é que nós nos ligamos a ela e que postura devemos ter de solidariedade e de atendimento a essas pessoas hoje, nessas circunstâncias, que tanto sofrem. Até chegar na colocação que o senhor fez em relação ao seu filho, eu só estou lembrando isso porque também me comoveu muito e realmente aquela sua fala foi grandiosa. A forma como nós chegamos a todos aqueles em dores. Então, esse é um ponto importante. Em relação ao Paulo, ele lembrou que nós todos hoje, aqui naquele dia, conhecemos isso. Nós já repetimos a exaustão quase todos os assuntos desses 5 livros de Kardec. Mas cada vez que a gente tem a oportunidade de voltar a qualquer um deles, parece que uma luz resplandece na nossa frente. E esse tema que eu coloquei, gratidão à dor, porque é uma das coisas mais relevantes que a doutrina espírita nos legou, nos lega. É o entendimento, o significado da dor em nossas vidas, porque ele é a nossa própria cura. Então, como não sermos gratos ao remédio que nos cura? Mas aí tem uma outra coisa que é como nós vamos tomar esse remédio e entender que naquele exato momento o nosso espírito está entrando em resplandecência. Eu acho que é assim, é isso então que eu gostaria de ter em mente o tempo todo, ao discorrer sobre a grandeza da dor, porque ela é de uma grandiosidade, de uma beleza, e eu gostaria assim, que no final, pelo menos 1 ou 2 pudesse estar se levantando e olhando para a dor como um farol em nossas vidas, o maior farol que nós podemos ter. Então, de todos conhecido, no capítulo 9, o item 7, o início da paciência, como não há uma única palavra do Evangelho, que eu tenho verdadeira paixão por esse livro, que eu me lembro muito do Dr. Delcio, ele chegando todos os dias que eu vi na Casa do Caminho, ele estava com esse livro embaixo do braço, todos os dias. E ele, eu sei que ele é um apaixonado pelo Evangelho.
E eu também sou uma apaixonada por esse livro, é o meu livro preferido, eu amo o Evangelho. E aí ele diz lá no início da paciência, a dor é um bálsamo que Deus envia aos seus eleitos. Pois bem, sendo a dor um bálsamo, e nós conhecendo, né, o que é o bálsamo, aquela planta sabugosa, não, leguminosa, não, mas suculenta, aquela planta, né, que ela é colocada nas contusões, nas feridas, enfim, se faz muitos remédios com ela, e ela cura. Mas nós aqui, nesse item, e no Evangelho de Jesus, ele diz que a dor é o bálsamo, não diz que a dor é um bálsamo, a dor é o bálsamo, quer dizer, é um bálsamo, mas a dor é a cura. Quando estamos em dor, estamos num processo de cura. Então, como não olhar para a dor e entender todos os mecanismos que estão sendo gerenciados em nossas vidas? Como? Então, nós, espíritas que somos, sabendo que Jesus, quando veio, ele veio falar para os espíritos e não para os nossos corpos, porque os nossos corpos são apenas o revestimento material, e nos nossos corpos, e pelos nossos corpos, nós temos as manifestações de todos os nossos conteúdos, todos, né? Todos os conteúdos que estão lá, latentes ou pulsando, em convulsão. Então, isso é uma coisa importante que seja colocado, porque eu vou citar 3 coisas para depois a gente melhor refletir todo o nosso hoje, nossa palestra. Aí ele vai, um outro item que eu quero levantar é sobre a obediência e a resignação, que está no item 8, também desse evangelho. A obediência, nós sabemos que é o consentimento da razão, enquanto a resignação é o consentimento do coração. Por que é que nós temos tanta dificuldade de vivermos as nossas dores e aceitarmos que essas dores estão naquele exato momento nos curando, seja do que for? Nós podemos nem saber exatamente o que ponto ela está tocando em nós. Talvez seja da paciência, da tolerância, da mansuetude, da humildade, mas alguma coisa muito séria ela está trabalhando em nós. Então, mas por que nós ainda resistimos tanto, mesmo com todo o conhecimento que nós temos, de aceitar a dor, digamos, minimamente com não revolta? Porque o nosso coração não é tocado. A nossa razão é tocada. Nós temos facilidade já de raciocinar, de pensar, de questionar, mas os nossos sentimentos, nós temos uma exigência, e nisso o professor Eurípides da Carçanufo traz isso com uma beleza e com uma profundidade como em nenhum outro lugar a gente vê. Como que os sentimentos são eles que precisam ser tocados. É aí que reside a essência do nosso espírito. Quer dizer, aí está aí, né, nesse vaso. E outra coisa que sustenta tudo isso, e que sem isso é a mãe de todas as virtudes, esta é a mãe de todas as virtudes, e sem ela nós não vamos conseguir dar passo nenhum, que é a fé. Então, vejam, o remédio é a fé. Então, aí nós vamos fazer o caminho ao contrário. Nós precisamos alimentar todos os dias, todos os minutos da nossa vida, a nossa fé. Quer dizer, a nossa fé vai fazer com que nós, muito mais facilmente, vamos causar essa, digamos, comoção nos nossos corações e vamos lidar com a dor com serenidade, com a resignação que será elevada à altura das dores, porque é isso que o Evangelho nos pede. Né, que a nossa resignação, ela se eleve à altura das dores, não que a dor diminua. Como que nós podemos nos ajoelhar, dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus para tirar as nossas dores, se Ele nos concedeu essas dores como providência divina? Então, veja, a gente vai lendo e a gente vai questionando,
E eu sei que isso foi muito comum, foi muito presente nesses dias de tanta turbulência, que daí já estamos quase 2 anos, né, nessa turbulência de dores, que muitos pediram preces, muito em todas as casas espíritas para todos nós, e assim, ó, pede para eu me curar, pede para tirar essa dor. Mas como que nós vamos pedir para Deus nos retirar o remédio? Entende? Assim, é um paradoxo. Como que nós, então, assim, como que deve ser a nossa prece? De resignação, de entendimento, de tolerância, de mansuetude, de consolação. Porque o Cristo é o Cristo consolador. A doutrina espírita é a doutrina da consolação. Não é uma doutrina que veio para tirar dor. Não é uma doutrina que veio para diminuir os pesos que eu mesma acumulei ao longo da minha existência eterna. Não é dessa existência, da minha existência eterna. Não sei quantos 1000 anos eu já tenho. Veja, e nesses 1000 anos, eu construí o que para mim? Se eu ainda estou num planeta de provas e expiações. Eu estou aqui, é um planeta de segundo estágio, digamos, que acabamos de sair dos mundos primitivos. E quantos milênios eu passei lá, em planetas, né, em mundos primitivos? E quantos eu estou aqui ainda? Vou entrar no mundo regenerado quando eu já perceber. E uma coisa linda que um dia alguém me falou, assim, en passant, mas quando eu pegar o meu prato de comida e eu der para um faminto, eu estou com fome e eu cedo o meu prato de comida para um faminto. Então, veja, nós falamos em caridade, nós falamos em resignação, mansuetude, humildade, nós falamos em tudo isso, mas como que essa coisa opera na nossa vida hoje, como operou hoje na minha vida? Aí, então, vou continuando, porque aí depois eu vou amarrar isso. Lá nas instruções dos Espíritos, no capítulo 5, então, item 18, está lá no final, que ele vai falar dos bem-aventurados os aflitos, olha como ele fecha essa bem-aventurança, porque depois vai ter só mais o item 19. Ele vai dizer, bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim. Aí vem lá, bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem a sua fé. É muito mais profundo do que nós podemos, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Espera lá. Isso aí a gente já sabe, a gente ainda está esperando a consolação direta, mas quando ele diz bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim, bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Então, quando eu estou em prece, eu digo, Deus, começa, que seja sempre feita a sua vontade. E depois a minha, mesmo porque eu sou um espírito ainda muito imaturo, com pouco conhecimento, ou menos ainda entendimento dos mecanismos, dos meandros, das profundezas do meu próprio ser, e eu peço coisas para Deus, quando, na verdade, Ele sabe de mim o que vai acontecer daqui a minha 10ª encarnação, lá para frente. Ou não? Ele sabe de mim o que eu não sei, porque Ele me criou, Ele não sabe de mim só até aqui, Ele sabe o dia que eu vou chegar diante dele. Ele sabe o dia que eu vou estar diante dele, podendo olhar nos olhos deles, porque Cristo também foi criado simples e ignorante. Nós podemos falar isso, porque nós sabemos disso. Todos os espíritos, absolutamente todos, seguem a mesma lei. Não só no planeta Terra, como em todo o universo criado por Deus. Então, veja, se eu não me submeter à lei de Deus, como é que eu vou me colocar diante dele? Eu preciso me submeter a ele. Não como uma reles qualquer, vou me jogar pelo chão, ele vai pisotear na minha cabeça. Não. É que não há outro caminho. Não há saída.
E outro dia, vendo rápido uma palestra muito bonita do Jorge Elahá, que foi a Nilza, inclusive, que me recomendou. Ele diz o seguinte: nós, quando fomos criados, Deus colocou um GPS em nós, um GPS divino, digamos. Está lá, né? Então, nós sabemos o roteiro está programado. Aí, de repente, eu dou um desvio. O GPS instantaneamente se reprograma. Não é assim que acontece, não é? Você saiu da rota, mas ele se reprograma e ele diz: olha, agora você tem que pegar. Então, Deus faz isso conosco. Ele não, como o nosso grande pastor, né? Assim, pensando que outros pastores temos, mas como nosso maior pastor, ele não nos abandona. Ele não tem como ele se esquecer de nós, não tem como ele saber que naquele momento, naquela hora, nós estávamos em dores esgarçantes, dilacerantes. Mas nós não podemos nos esquecer de que ele anuiu, ele concordou, ele chancelou a nossa reencarnação. E a nossa programação reencarnatória não foi feita numa sala escura. Né? A gente sabe que tem uma equipe gigantesca, e aí também nos foi concedido nosso mentor, nosso anjo guardião, nossos amigos que continuam lá. Quantos amigos nós vamos encontrar e que não vieram conosco, e outros que vieram? Então, veja, isso que eu acabei de ler, do Lacordaire, 1863. Aí, eu vou ler um pedacinho aqui, que é do Leon Denis, claro, do problema da dor, né? Que foi onde eu me assentei aqui para essas colocações. Ele diz assim, olha: vós todos que vos queixais amargamente das decepções, das pequenas misérias, das tribulações de que toda a existência é semeada, e que vos sentis invadidos pelo cansaço e pelo desânimo, se quereis novamente encontrar a resolução, a coragem perdida, se quereis aprender a desafiar alegremente a adversidade, a suportar resignados o destino que vos toca, lançai um olhar atento ao redor de vós. Considerai a dor completamente ignorada dos humildes, dos deserdados, o sofrimento de milhares de seres, homens como vós. Considerai essas aflições sem conta, cegos privados da luz que guia e conforta, paralíticos impotentes, corpos que a existência torceu, aleijou, quebrou, que padecem de males hereditários, e os que carecem do necessário, sobre quem sopra glacial o inverno. Pensai em todas essas vidas tristes, obscuras, miseráveis. Comparai vossos males, muitas vezes imaginários, com as torturas de vossos irmãos de dor, e vos julgareis menos infelizes. Ganhareis paciência e coragem, e de vosso coração descerá sobre a multidão de humanos, sobre todos esses peregrinos da vida, que se arrastam em sofrimento no caminho árido. Então, descerá o sentimento de uma piedade sem limites e de um imenso amor. Então, veja, olha esse texto. Quando nós olhamos ao nosso redor, esta semana eu fiquei, assim, foi exatamente sábado, porque eu tinha recebido pedido de preces para uma moça, uma senhora que passou anos da vida dela, desde que se casou, tentando ser mãe. Isso já tem, assim, uns 15 anos. Ela engravidou, estava no 8º mês de gestação, pegou o Covid, foi entubada no 8º mês. Aí tiraram a criança, no dia seguinte ela morreu. Ela veio a óbito. Então, veja, isso nós temos outras histórias dessa. Essa é uma história que eu conheci, que eu sei, que a gente estava em prece. Então, veja quantas famílias foram dilaceradas, a família inteira. Quantas foram retorcidas. E aí vão dizer, foi castigo? Né? Entendeu? Deus apontou essa, não é? Não, a doutrina espírita aí que tem esse imenso consolador. Nós precisamos estar
continuamente em graça. Né? Nós temos casos, conhecemos muitos casos, não estamos diminuindo de forma nenhuma, por favor, né? A dor que nós podemos sentir, como muitas vezes realmente assim, cai a desolação. A gente cai, quer dizer, desaparece, assim, quer dizer, ela nos ataca, né, uma sensação de desamparo absoluto. Parece que não há nada, nem ninguém, nem coisa alguma que seja capaz de nos levantar. Mas é nesse momento que nós vamos testar a nossa fé. Então, veja, é a hora que nós temos para, em função da fé que nós professamos, que nós exercitamos no dia a dia, nós vemos a capacidade que nós já temos de nos resignarmos a tudo isso e, de fato, entregarmos a Deus. Então, eu lembrei de uma coisa que eu vou falar, parece bobinho o exemplo, mas não é. Nós não vamos, muitas vezes, quantos de nós aqui, vamos lá no banco, colocamos as nossas economias e fazemos uma aplicação, por exemplo, o dinheiro vai ficar lá por um ano. Pronto, acabou, você sai feliz e diz, eu pus 1.000, mas lá daqui a um ano vou receber 1.100. Nossa, que maravilha. Nós depositamos, digamos assim, todas as nossas economias num negócio chamado banco e não depositamos a nossa vida nas mãos de Deus? Que confiança é essa? Quer dizer, como que nós, sabe assim, você pensa assim, nossa, eu posso perder minha casa, posso perder tudo, você faz uns negócios, uns investimentos loucos, tem gente que da noite para o dia, né, faz isso, e aí, mas tudo bem, mas Deus não vai nos deixar na mão. O investimento que nós fazemos em Deus, né, assim, olha, estou falando até uma besteira, mas olhar, pensar na minha vida, que é dele, a minha vida é dele, a minha vida não me pertence. Eu sou uma criatura dele, eu sou filha dele. Eu sei que nesse exato momento ele está me ouvindo. Eu sei disso, nesse momento. Se não fosse por ele, eu não estaria abrindo a boca. Eu confio tanto nisso, porque eu estava tão atabalhoada, eu fiz tantas anotações, eu falei, eu sei que eu não vou chegar nem na metade das minhas anotações, porque eu vou estar olhando para as pessoas, assim, parece que eu estou diante delas, mas eu falei, Deus, não é eu segurar na mão dele, é ele segurar na minha. A questão não é eu segurar na mão dele, né? Porque a minha mão é fraca, mas a hora que ele segura na minha mão, não tem jeito de eu errar, não tem jeito de não dar certo. Bom, então, aí vamos lá para uma outra colocação. Se nas horas das provas nós soubéssemos observar o trabalho interior, a ação misteriosa da dor em nós, isso também é Leon Denis, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e de aperfeiçoamento. Veremos que ela vai ferir sempre um lugar sensível da nossa vida. A dor vai tocar naquilo que nós mais amamos. A dor vai tocar naquilo que, de fato, mais vai doer. Se é para doer para valer. Não é para doer pouco. Porque se é para eu me curar, é para eu me curar com o melhor remédio. Não é para eu curar com remédio que não vai fazer efeito, não. Vai vir o remédio certo, na dose certa, para fazer o trabalho necessário. Porque além da dor ser educativa, né, então ela vai nos educar, ela vai fazer com que nós vamos voltar para o prumo, e o prumo é o caminho dele, nós vamos ajeitar o nosso GPS aí, né? Então, não vamos mais nos desviar para parar, tomar uma garapa, para ver não sei o quê, uma estátua, não, vamos seguir o caminho reto. Nós cansamos já de fazer esses desvios. Então, onde é que a dor vai tocar? Se de fato nós precisamos ser curados, vai ser tocado onde mais nós vamos sentir. Senão, não faria sentido. Onde mais nós vamos sentir. Para todos haverá na dor processos diferentes, variados ao infinito, segundo os indivíduos, mas para todos ela agirá com a devida eficácia. Não há dor inútil, não há dor fora de hora, fora de lugar.
E tem uma coisa, doutor Júpiter, que eu nunca me esqueci. Talvez o senhor não se lembre, mas eu nunca me esqueci, porque aquele dia eu vim para casa abalada. Uma coisa que o senhor falou. Porque nós estávamos lá naqueles dias que juntava os grupos mediúnicos para estudar e tal. Aí a gente falou, não, mas né, a gente pelo menos está bem, tá, todo mundo tem uma casa, tem família. Então a gente começou a ver, a gente não precisamos muito nos preocupar, parece que ninguém aqui está em processo de expiação e tal. Aí o senhor diz uma coisa assim, mas não se esqueçam que nós podemos estar em moratória. Aí eu falei, moratória, que será isso, né? Podemos estar em moratória? Estamos nos fortalecendo, porque a prova está logo ali na frente, né? Ela da próxima encarnação. Eu falei, Jesus, não posso crer, eu estou achando que já estou assim, já esgotei praticamente, né, todos os meus equívocos, né, todas as pedras, os espinhos eu já tirei do meu caminho. Aí o senhor disse, não. Né? A prova pode estar ali na frente. Eu falei, estou lascada, né? Então, a gente pode passar uma vida dura se fortalecendo para encarar de frente a nossa prova verdadeira. Então, não pensemos também, porque estamos aparentemente até muito bem sustentados, né, espiritualmente falando, que já demos conta, que estamos pianinho. Não, nós podemos, e até uma coisa que me chama a atenção, é justamente a doutrina espírita, que nos chegou lá Moisés, nos chegou o Cristo, e nos chegou a terceira revelação. E nos chegou o Cristo Consolador, assim, e é Deus Consolador, né? Porque quando Cristo fala lá, na sua vinda à Terra, ele diz, não sou eu quem vos fala, mas é o Pai que fala por meu intermédio. Então, desde então, eu sei que é sempre Deus nos falando, é sempre Deus. Por isso que é sempre nós e nosso Pai, sempre, é linha direta, né? E nós temos o Cristo, que é o nosso grande mestre, o maior espírito que habitou esse planeta Terra já, abençoado, né? Sejamos nós que o conhecemos. Então, a doutrina espírita, ela pode, de fato, nós estarmos sendo sustentados por todos esses esclarecimentos para que ganhemos forças para as nossas lutas que poderão vir aí pela frente mesmo. Então, essa é uma coisa que eu me lembro muito do senhor também por isso. Então, para cada um de nós, ela vai chegar, né, de formas diferentes e para um devido treinamento, para uma devida educação e para que os nossos rumos, né, possam de novo serem seguidos rumo à casa do Pai, porque somos todos filhos pródigos, né? A fazer sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida, então tudo isso, as provas, sair alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosa no fundo do ser. Ou então, né, as dores, fazer com que uma nobreza nova adorno da alma para sempre adquirida. Então, a dor, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer essa transmutação, que também é uma coisa sua. Vamos transmutar. Né? Porque eu penso, numa sala de passe, eu disse, olha, não é porque as pessoas estão tomando passe que todas aquelas energias em desequilíbrio vão ser deixadas ali na salinha. Imagino que seria isso, né? Então, as mesmas energias, elas vão passar por transmutações. Então, e a nossa alma será adornada de luz, será adornada de qualidades que ela ainda não tinha, que nosso espírito em desequilíbrio vai voltar ao seu equilíbrio. Porque isto tudo nós hoje estamos refletindo e quer dizer espírito que somos, não corpos que somos. Então, em espírito, a dor vai revelar o que está saindo do espírito. A dor, quer dizer, o que revela a dor, né? Então, seja uma doença, seja a perda de emprego, pode ser o que for, qualquer um de nós pode imaginar o que queira, que está nos causando dores, conflitos profundos, angústias que parecem não ter fim. Então, a doutrina espírita consola,
mas ela não veio para retirar isso. O Cristo não veio para nos tirar e nos colocar num paraíso aqui, porque isso aqui não é um paraíso. Nós vamos um dia chegar ao ponto que poderemos, né? Estamos hoje nos mundos celestes, mas não será tão cedo. Aí, agora, essa é uma coisa importante que me lembra muito o professor Eurípides. O Espiritismo nos oferece uma razão de viver e de sofrer, que merece verdadeiramente que se viva e que se sofra. Em uma palavra, um objetivo digno da alma e digno de Deus. Ele nos oferece isso, que nós vamos viver de cabeça erguida, olhando para frente, que nós jamais vamos nos ajoelhar dominados por dor nenhuma, porque ela nos eleva. A dor é elevação, não é queda. A dor não é destruição, ela é reconstrução. A dor não é tormento, a dor é alegria, a dor é uma transmutação para que a nossa vida se eleve. Então, olha que coisa mais linda. O Espiritismo nos oferece uma razão de viver e de sofrer, que merece verdadeiramente que se viva e que se sofra. Em uma palavra, um objetivo digno da alma e digno de Deus. Há uma ordem, e acima de tudo, a manifestação de uma imensa harmonia divina. E nós vamos olhar, estava conversando agora há pouco, no começo, aí, com a Jaque, sobre essa pandemia. Nós vamos olhar para tudo isso, como é que os espíritas estão, todos nós, olhando para essa pandemia. Cada um de nós. Qual é o olhar de fato? Precisa ser um olhar sereno, porque é um propósito, isso é obra do nosso Criador. Para o planeta inteiro, por uma necessidade humana de cada um de nós e uma necessidade planetária. Planetária. Se nós estamos falando em transformação planetária, é necessidade do planeta como um órgão vivo, que tem vida, e cada um de nós vivendo nesse planeta. Então, nós vamos olhar como? Com mansuetude, com resignação, com esperança. Esperança. Em momentos melhores. Não viveremos, não estaremos aqui para ver isso tudo se transformar. Não sei se vamos sair, vamos voltar, como é que vai ser isso, mas nesse momento, como estamos olhando para isso? E deveríamos olhar com gratidão, apesar de tantas dores, mas nós entendemos isso. Isso é muito bonito, que se viva e que se sofra um objetivo digno da alma e digno de Deus. Então, há uma ordem divina, que essa ordem é uma ordem de divina harmonia. Aí vai dizer, a doutrina espírita tem todas as fontes necessárias para consolar os aflitos. A mensagem espírita não vem consolar e dizer que ela é ruim. Nunca, em nenhum lugar, em nenhuma linha do Evangelho, em nenhuma linha de nenhum dos nossos cinco livros básicos aí, que a dor é ruim, que ele vem retirar, isso não existe na doutrina. Então, a doutrina espírita tem todas as fontes necessárias para consolar os aflitos. A mensagem espírita não vem consolar e dizer que ela é ruim. A consolação não está em dizer, você tem toda a razão, é terrível, é uma desgraça, que horror. Não, jamais ela vem dizer. Ela vem consolar. Ela não vem consolar dizendo que é ruim, entendeu? Não vem consolar te dizendo, é ruim mesmo. Não, ela vem consolar dizendo o porquê da dor como um instrumento pedagógico e purificador das almas. Então, como é que ela vem te consolar? Como é que ela vem me consolar? Dizendo que a dor é um instrumento pedagógico, é um instrumento corretivo, é um instrumento regenerador. É um instrumento pacificador da alma, do espírito. Vai trazer paz, porque ele escolheu isso para que reduzisse
próprio sofrimento do espírito. Quando é que um espírito desses trevosos, que aparecem, né, praticamente em todas as sessões mediúnicas, e quem trabalha com desobsessão vê isso mesmo, com uma imensa intensidade, aquilo dos livros do Dr. Inácio, a gente vê lá Maria Modesto Cravo, que eu sei que o Dr. Júpiter, o Dr. Delcio gosta muito dela, né? Então, veja, a gente vê naquelas narrativas aqueles espíritos trevosos, em trevas, que se alimentam do mal, que sentem enorme prazer no mal. Esses espíritos, um dia, também vão tomar a decisão de deixarem aquilo tudo e seguirem o caminho do bem. Não tem nenhum que não vai fazer isso. Mas é porque Deus vai obrigá-los? Não. Porque eles se darão conta necessariamente, um dia, por alguma razão, uma réstia de arrependimento vai ser suficiente para que eles sejam resgatados. Aí sim, que eles se arrependam e que eles retornem à casa do Pai, porque o GPS deles está bem quebradinho, né? Então não está só com os desviozinhos, mas haverão sim de voltarem à casa do Pai, nós voltamos, como nós estamos voltando. E o nosso Pai está ávido para nos receber, está pleno de alegria, porque decidimos voltar para a casa dele. Quantos minutos eu tenho? Bom, que eu já estou acabando, eu acho. Pedimos ajuda a Deus para resolver um problema e ele envia o bisturi. Mas aquele bisturi mesmo, bom, que corta bastante, que vai drenar, purificar e resolver o que precisa ser resolvido. Nós acordamos isso. A nossa belíssima programação reencarnatória, ela está seguindo o seu curso, né? E então, quando nós pedimos, Deus, dá-me paciência, como o Chico falava, dá-me paciência, aí ele coloca dentro da sua casa uma série de pessoas que são capazes de derrubar a parede. E você fala, pelo amor de Deus, todo mundo amanhã fora daqui. Ah, meu amigo, está na hora de resolver o problema da impaciência, né? Chegou a hora da lição. Então, você diz, tudo bem, vamos fazer festa, agora essa casa vai ser uma festa todo dia, música alta, né? Povo gritando, né? Um cachorro que não sei o quê, pronto. Aí você fala, Deus, né? Que bom, né? Vai ser agora que eu vou me tornar paciente. Nos deparamos com a lei da destruição. Aqui, então, isso tudo é essa lei que está funcionando. Está funcionando por quê? Para reconstruir, precisamos destruir. Para recompor, precisamos descompor. Desconstruir o que está errado, decompor o que está podre, apodrecido, milenarmente. Então, nos deparamos com a lei da destruição, que libera nossos caminhos das pedras, dos espinhos, das rochas, que conscientemente colocamos nele. E foi com muito planejamento, com muita determinação, com muita força de vontade, que nós colocamos pedras imensas nos nossos caminhos, desacertos terríveis. Pensa hoje, se nós vamos olhar hoje nesse planeta, quanta gente construindo fogueiras que vai queimar com muita intensidade suas vidas. Não que desejamos, não que queremos, mas a gente está vendo isso aí acontecer todos os dias. E isso nós também fizemos. Não somos nós, aí somos nós em épocas passadas. Hoje já conseguimos superar muita coisa. Aí, de novo, nos bem-aventurados, agora no capítulo 8, né, no item bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, ele vai dizer assim, no item 20 desse capítulo, do item 8, em vossas aflições, olhai para o céu e dizei do fundo do coração, meu Pai, curai-me. Ah, isso é lindíssimo. Meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Olha,
Isso, vocês vão, é lindo, né? Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes, ou seja, com a pureza que ela tinha. Isso é de João Vianney, Cura d'Ars, Paris, em 1863, isso na Instrução dos Espíritos. Que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Quer dizer, ele, como padre, né, colocou dessa forma, mas nós sabemos que o corpo é apenas a manifestação, o aparelho, o veículo que vai revelar o espírito que nós somos, sem tirar nem pôr. Mas essa prece é belíssima dele. E tem um item aqui que eu gostaria de ler, gostaria de falar. Isso aqui. Está no Sede Perfeitos, capítulo 17. Vai dizer assim, e tem uma pergunta, que ele vai, é uma resposta de uma pergunta, ele vai dizer, sereis mais perfeitos martirizando o corpo? A resposta é a seguinte, relacionado à dor, e a Deus, e a fé. Não, a perfeição não está nisso, no martírio do corpo que nós possamos infligir. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Olha a beleza disso. Então, como que nós podemos considerar que nós estamos no caminho da perfeição? Que nós estamos, de fato, nos candidatando a sermos espíritos perfeitos. Então, vamos de novo. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. O quanto nós, em espírito, estamos conseguindo suportar nessa vida? Quanto? Até onde nós já fomos? Cada um de nós. Cada um, né, tem as suas avaliações. Então, aí ele vai dizer, dobrai-o e submetei-o, o espírito, dobrai-o e submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. É lindo ou não é? Hein? A nossa doutrina espírita maravilhosa. Aí termina. É o único que conduz à perfeição. Quer dizer, é o único gesto que vai nos conduzir à perfeição. Deus, e nos dobrarmos à vontade dele. Por isso que em nossas preces, todo mundo já ouviu várias vezes pessoas falando de rezar o Pai Nosso, não gosto de falar isso, não sei o quê. Assim, então, eu, nesse período que eu, de fato, me dediquei à doutrina espírita, fiz com que ela me esgarçasse, assim, né? Entrasse em cada uma das minhas células. A pergunta e a colocação é: como que eu devo rezar para Deus? Como é que eu devo rezar? Que, assim, dizer, Deus, eu preciso te ouvir. Não preciso falar nada. A gente vai rezar e fica lá meia hora contando o dia, né? Deus, hoje foi assim, lembra de manhã foi isso, Deus. A gente não tem que contar nada para Deus. Você vai contar alguma coisa para alguém que te conhece? Conhece os teus pensamentos que não foram pensados. Isso está lá em Efésios. Tem um item lá escrito em 6, não sei o que, esse negócio, eu não me lembro, já me tenho memória para tanto, mas em Efésios, e tem mais um outro lugar, que já um dos evangelistas, a gente vai ter isso, que ele vai dizer que Deus conhece de nós o que nós não conhecemos. Deus sabe de nós o que nós não sabemos de nós. Deus nos vê pelos nossos próprios olhos. Deus escuta cada palpitar dos nossos corações instantaneamente. Ele sabe quantas vezes meu coração vai bater hoje, se ele vai fibrilar ou não, se eu vou cair duro ou não. Ele sabe tudo, então não tenho que contar nada para ele, eu preciso ouvir Deus. Deus, quando que eu vou te ouvir? Fecho meus olhos e tento me intuir, né? E aí, a hora que ele diz isso aqui, você está no Sede Perfeito, tá? Então, capítulo 17, no final do item 11, que é uma pergunta, isso aqui é uma resposta.
é o meio de torná-lo, isso aqui, nós vamos dobrar o nosso espírito, submeter o nosso espírito, humilhar o nosso espírito, mortificar, é o meio de tornar, então, dócil o nosso espírito, então, é o meio de nós nos tornarmos dóceis à vontade, à vontade de Deus. Porque eu vou fazer isso como espírito que sou, eu vou me humilhar, eu vou me ajoelhar, eu vou, aquele vai falar, mortificar, eu vou me submeter em espírito que sou. Não vou me flagelar o corpo, eu sou espírito, eu vou me conduzir como espírito. Né? E vou me tornar um espírito perfeito, não um corpo perfeito. Porque muitas vezes até o nosso corpo vai vir todo estrambelhado, porque é como o espírito precisa ser domado, como ele precisa ser mortificado. Saber que ele está preso naquele corpo que não anda, que não fala, que é surdo, que é mudo, isso tudo todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Nós conhecemos isso. E agora eu vou, de fato, finalizar. Dá tempo de finalizar? Então, que é muito lindo. Agora voltamos para o Leon Denis. Ele diz assim, e vede as consequências desse ensinamento. Vai dizer assim, melhor do que qualquer outra doutrina filosófica ou religiosa, a doutrina espírita revela-nos o grande papel do sofrimento e nos ensina a aceitá-lo. Não é pedir para que ele desapareça, não é pedir para que ele me livre da dor. Não, que eu aceite a dor, que eu me resigne à dor, que eu me eleve à altura da dor. É nessa hora que eu estou me mortificando, que eu estou me humilhando, que eu estou, Deus, que seja feita sempre a tua vontade, porque eu sou ainda um filho seu muito ingênuo, apesar de tanto conhecimento que nós já temos. Aí ele diz, então essa doutrina vai nos ensinar a aceitar a dor. E vede as consequências desse ensinamento. A dor perde seu caráter assustador. Não é mais um inimigo, um monstro temido. É uma ajuda, um auxiliar. E seu papel é providencial. Isso que é a dor. Purifica, engrandece, refunde o ser em sua chama, a nossa chama divina. Vai nos refundir a nossa essência, porque vai tirar de nós as nossas imperfeições, as nossas mazelas, os nossos vícios, as nossas nódoas, as nossas mágoas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que está imenso ainda. Aí ele vai dizer, o homem, a princípio, admirado, inquieto em seu aspecto, aprende a conhecê-la e apreciá-la, a se familiarizar com ela. E isso que acontece, a gente, de repente, se familiarizou com a dor. Com ela, acaba quase por amá-la, amar a dor. Olha, pensa, Leon Denis está falando isso. Acaba quase por amar. Certas almas heróicas, em vez de se afastarem da dor, de a evitarem, vão-lhe ao encontro para nela livremente se embeberem e regenerarem. Mas eis a doutrina nova com suas certezas inabaláveis. Para aqueles que a têm adotado, doutor Júpiter, preste atenção, porque isso é muito bonito. Para aqueles que a têm adotado, a morte como a dor não traz pavores. Cada sepultura que se abre é uma porta de libertação, uma saída aberta para os livres espaços. Cada amigo que desaparece vai preparar a morada futura, demarcar o caminho a seguir, na qual todos nós deveremos nos reunir. A separação é apenas aparente,
Sabemos que essas almas não nos deixarão sem retorno. Uma comunhão íntima ainda pode se estabelecer entre ela e nós, então, entre aqueles que se foram e nós que ainda estamos aqui. Se suas manifestações na ordem sensível encontram obstáculos, podemos pelo menos correspondermos com elas pelo pensamento. Com todos os nossos amigos que se foram. Por maior que sejam as dores das despedidas, sejam de que natureza for, em que instâncias estiverem, quais relações essas pessoas tinham, porque essas despedidas são, muitas vezes, as maiores dores, as mais dilacerantes, essas que estão afligindo legiões de espíritos atualmente, e que nós temos recebido quantas informações que no plano espiritual o trabalho está sendo imenso para recolher essas almas aflitas, não para recolher, para atender essas almas em aflição. Então, um dia estaremos todos juntos e com elas, em pensamento, podemos manter a nossa sintonia. Gratidão à dor, como ela nos ensina. E essa doutrina maravilhosa, muito agradecida, muito, 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 muito. Brilhante, Romilda. Brilhante. Brilhante, muito, muito bom. Então, a resignação é a palavra que ainda trabalhar muito, né? Para entender a dor. A dor é uma lei, né? Leon Denis, fantástico Leon Denis. É uma lei de equilíbrio e educação do espírito. E eu lembro da minha história, quando eu me achava, e eu tive uma grande dor, a perda de um amigo, e vi o quanto que eu era espírita de Araque. Daí a 30 estava preparado para minha mãe. E quando eu saí da UTI, que ela desencarnou na minha mão, eu chorava de alegria. E o médico ficou me olhando, o médico lá no interior, achando que eu chorava de tristeza. Eu chorava de alegria, mas não podia contar isso para ele. E novinho, materialista, ele ia achar que eu estava louco. Eu tinha ido lá me despedir dela, e eu devo isso tudo ao entendimento que você acabou de detalhar, de trazer de maneira brilhante para todos nós. Por isso que nós te agradecemos. O Centro Espírita Franciscano de Xavier está em festa por podermos trabalhar nos nossos corações tema tão importante na nossa programação reencarnatória. É fundamental. E eu vou pedir, então, para o Delcio fazer a prece de encerramento da nossa reunião. Depois a gente volta para conversar. Muito bem. Muito obrigado por essa oportunidade. Nosso agradecimento a Romilda pelo brilhante trabalho, pelo vigor das palavras, por externar o seu coração aqui para nós, o seu deslumbramento diante das noções trazidas pela doutrina espírita para todos nós. Eu peço permissão do grupo para fazer a prece. Pai Altíssimo, Mestre amado Jesus, que as luzes do teu amor se façam sobre todos nós, sobre os nossos corações.
Dá-nos, Senhor, para que possamos conceder. Dá-nos, Senhor, entendimento para que possamos compreender os nossos irmãos nas tribulações, nas dores, nos sofrimentos. Aqueles que se debatem na incompreensão, no egoísmo exacerbado, nas paixões, nas revoltas, nas iniquidades. Senhor, se voltamos ao campo de lutas, ao campo das dores na programação reencarnatória, sob os auspícios dos esclarecimentos da doutrina de consolação, que tem como estandarte: fora da caridade não há salvação. Ensina-nos, Senhor, a sermos caridosos com as dores dos nossos irmãos, a transformar as nossas próprias dores em remédios edificantes nas construções mentais daqueles que precisam das nossas palavras. E quando a palavra, Senhor, unida ao nosso sentimento, não for suficiente, entrega-nos, Senhor, a compaixão, que mesmo sem entendermos completamente o que se passa no coração dos nossos irmãos, nós possamos consolar, amenizar as provas escolhidas, que muitas vezes se apresentam rudes demais e que nos acovardamos, recuamos, buscando saídas para aquilo que pretendíamos realizar e não conseguimos, aos projetos da nossa alma que falharam. Dá-nos, Senhor, a humildade necessária para galgarmos devagarinho a senda da evolução, para que possamos, com o entendimento, suportar as dores que nos cabem. Dá-nos, Senhor, a luz, o entendimento, a compreensão, para que possamos abraçar os nossos irmãos com muito amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Delcio, pela prece, tocou o nosso coração. Realmente nós precisamos estender a nossa solidariedade na medida das nossas forças, porque a dor campeia. O suicídio está presente em cada lar. As dificuldades se avolumam de tal maneira que as pessoas entram em desespero por não terem aquilo que está no Evangelho, Romildo, não terem a coragem moral. E a covardia leva, infelizmente, os materialistas ao suicídio, por não terem esse bendito entendimento que se chama doutrina espírita, que esclarece o Evangelho de Jesus. A proposta crística está presente há 2000 anos, mas que agora, nesta encarnação, nós estamos faceando pela primeira vez, estamos entendendo. Muito obrigado, Romilda, pela brilhante exposição. Muito obrigado ao Delcio pela prece, tocou o nosso coração. E a Thaís que também. Muito obrigado a Thaís pela sua voz, que fez a gente voltar 10 anos para trás. Muito mais. Um pouquinho mais.
convidá-la a não sair da nossa vida. Aham, é. Pessoal, vamos dar um abraço na Romilda, todos, virtual aqui, de Um gratidão. abraço. Obrigada, Romilda. Minha amiga Esmeralda. Obrigado. Obrigado. Obrigada a vocês.